tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e como vocês viram o nosso vídeo Café e Palavra, né, gente? Tinha muito tempo que eu não fazia Café e Palavra pra vocês, mas é como eu sempre falo, o Café e Palavra, ele tem que vir, não de motivação, mas de um toque no meu coração, de trazer uma palavra pra vocês, né? E nos demais dias, de vez em quando nos vlogs, quando eu tô fazendo meu devocional, eu sempre também tô trazendo pra vocês reflexões no dia a dia mais rápidas, né? Mas o Café e Palavra é um momento nosso, um momento de fazer devocional juntas, meditar em uma passagem juntas e aplicar na nossa vida, né? É um vídeo que eu gosto muito, é um quadro aqui no canal que eu tenho um carinho muito grande, né? E é o primeiro Palavra e Café, né? Café e Palavra, Palavra e Café do ano de 2024, gente, né? Então, se Deus quiser, esse quadro ainda vai esse ano. Eu tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia. Então, quando eu iniciei, né? Quando eu tive essa vontade, quando Deus colocou no meu coração o desejo de fazer o Palavra e Café, foi esse desejo que eu senti. Se eu alcançar, né? Se a palavra que Deus me mover a falar alcançar um coração, eu já estou vencendo, já estou feliz, porque a palavra do Senhor diz, né, que uma alma é valiosa e há festa no céu. Então, uma pessoa que ouvir a palavra e que absorver aquela palavra e que de alguma forma aquela palavra a toque, a ajude, né, eu já tô com a minha missão cumprida de fazer o ID do Senhor, né? E eu gosto muito desse momento, porque eu medito na palavra junto com vocês e nós sentimos a presença do Senhor juntas, né? Nos emocionamos, realmente Deus fala aos nossos corações. Porque a palavra do Senhor, ela renova todo dia, né? Ela se renova a cada manhã. Então, a gente pode ler o mesmo capítulo, o mesmo versículo, o mesmo livro várias e várias vezes. Mas Deus vai falar com a gente de vários modos diferentes no nosso dia a dia, né? Então, seja bem-vinda se você chegou aqui pela primeira vez, tá bom? E se você já é de casa, já é aqui do canal, antes da gente começar o nosso Café e Palavra, eu já te convido a deixar o joinha, que me ajuda muito e também ajuda que o nosso vídeo, né, alcance outras pessoas também. Tá bom? Então vamos lá, se você tá aí arrumando a sua cozinha, lavando, né, a louça do dia a dia, eu sei que é o horário do almoço, me coloca aí num cantinho da pia, vai lavando a sua louça, vai limpando o seu fogão e vai ouvindo a palavra, tá bom? E se você está sentadinha, só me ouvindo mesmo, amém, se você quiser pegar a sua Bíblia também para acompanhar, né? E vamos para mais um Café e Palavra então. Bom, gente, para o nosso Café e Palavra de hoje, eu resolvi falar sobre uma passagem muito conhecida, né, que é sobre Jó, né? Eu acho que Jó, todo mundo já ouviu falar sobre Jó, né? Tem muita gente que ainda fala, nossa, paciência de Jó, né? Isso se tornou até um bordão, por conta da história magnífica, do milagre magnífico vivido através da vida de Jó, né? Desse homem maravilhoso que nós podemos aprender muitas coisas e aplicar na nossa vida como esse servo de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre ele, tá? Nós vamos meditar em Jó no capítulo 42, tá? Somente o versículo 1, 2 e 3. Depois, se você quiser ler todo o capítulo, mas capítulo 42, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? E também, para arrematar o que nós vamos falar hoje, nós vamos voltar um pouquinho na Bíblia e nós vamos ler lá em Jó, capítulo 19, versículo 25, que diz assim: Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Nós vamos ficar com esse versículo chave e com aquele outro que diz: bem sei os planos de Deus, né? Que foi o que Jó confessou, foi o que ele falou, né? Então, esses dois versículos foram momentos em que Jó falou algo, né? Mas nós vamos começar agora a voltar um pouquinho na história de Jó pra gente chegar no momento que eu quero falar com vocês, tá? Conhecendo um pouquinho da história de Jó, a gente sabe que Jó era um homem íntegro perante a Deus, né? E também nós sabemos que ele era um homem rico, muito rico. Então ele era um homem próspero, ele tinha, vamos dizer, tudo que ele queria. Ele tinha uma família bonita, uma família grande, uma família abençoada. Ele tinha uma esposa, ele tinha amigos, né? Ele tinha nome, ele tinha tudo, né? Mas acima de todas as coisas, acima de tudo que Jó tinha de
família bonita, de riqueza, de dinheiro, né, de posição social, de amizade. Antes disso tudo, Jó tinha a sua devoção a Deus. Jó era um homem íntegro, ele era um homem que realmente obedecia a Deus e servia a Deus de todo o coração dele. Então Jó não tinha defeitos, né? Jó era um homem íntegro e Deus amava a Jó, né? Mas quando nós vamos olhar na história, né, nós vemos que Satanás, o inimigo, né, das nossas vidas, é o que eu sempre falo com vocês, o diabo não brinca de ser diabo, né? A Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, né? E ele sabe, o diabo nos conhece, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe dos nossos limites, né? Ele sabe aquilo que nos causa tristeza, ele sabe disso tudo, né? E não foi diferente na vida de Jó. Então o que acontece? O inimigo vendo, né, que Jó era um homem íntegro, um homem que adorava a Deus, um homem que, né, era devoto a Deus, temente a Deus, obedecia a Deus. O inimigo vendo aquilo tudo, o inimigo ficou ali mexido, né? Ele ficou com inveja do que Jó fazia para Deus, né? Então a Bíblia vai nos relatar que o inimigo chega perante Deus e ele fala: olha, mas Jó, ele só te adora porque Jó tem tudo. Jó tem riquezas, Jó tem dinheiro, então por isso que ele te adora, né? Ele quis apontar que Jó só servia a Deus porque ele tinha tudo. Que Jó só servia a Deus porque a vida de Jó era muito boa, né? Ou seja, o que nós aprendemos com isso é que ali mostra que Jó, ele não servia a Deus pelo que ele tinha. Ele servia a Deus pelo fato de que ele amava a Deus. Jó, ele era um homem justo, ele era um homem íntegro e ele amava a Deus pelo simples fato de Deus ser Deus e não pelo que ele tinha. Mas isso nos mostra que mesmo que nós sejamos justos, mesmo que nós sejamos prudentes, mesmo que nós façamos a vontade do Senhor, nós não estamos livres de passar por lutas na nossa vida. E muitas das vezes nós questionamos, nós indagamos, nós ficamos perguntando o porquê que coisas acontecem conosco e acontecem nas nossas vidas. E nós não temos que indagar, nós não temos que perguntar, e isso nós vamos aprender com Jó. Então, o que acontece? Deus conhece o coração de Jó. Deus conhece o teu coração, Deus conhece o meu coração, né? Ele sabe de tudo. Ele nos conhece por dentro e por fora, ele conhece o íntimo do nosso coração. Ele nos conhece melhor que nós mesmos nos conhecemos. E ele conhecia Jó. Então ele fala com Satanás que Satanás poderia tocar na riqueza de Jó. Então Satanás toca. E aí Jó perde toda a sua fortuna, toda a sua riqueza, né? Mas Jó não se abala com isso. Jó continua fazendo o quê? Jó continua adorando ao Senhor. Porque, como eu falei, ele não adorava ao Senhor pelo que o Senhor tinha lhe dado. Ele adorava ao Senhor pelo simples fato de amar a Deus sobre todas as coisas. Então o inimigo fica furioso. Por quê? Ele tocou, ele achou que era aquilo, né, que era algo que o coração de Jó iria se entristecer e que ele iria voltar contra Deus. Então ele vai de novo incomodar a Deus, né, e falar: não, mas Jó só te serve porque você tirou o dinheiro, mas ele ainda tem família. Ele ainda tem os filhos dele para trazer alegria para ele. E aí o que acontece? Todos os filhos de Jó vêm o quê? Vêm a falecer. Jó perde a sua família. Agora vamos nos colocar no lugar de Jó homem, no lugar de Jó carne. Um pai perder todos os seus filhos. Imagina um pai perder um filho, Jó perdeu toda a sua família. De uma vez, foi tirado de Jó. E mesmo assim Jó não murmurou. Jó continuou adorando a Deus. E isso foi deixando o inimigo ainda mais furioso. E o que nós aprendemos com isso é que vocês estão reparando que as lutas de Jó, elas só foram aumentando de grau, digamos assim. E assim é na nossa vida. Às vezes a gente enfrenta uma luta e aquela luta às vezes acaba. E aí vem uma maior. Às vezes você nem venceu aquela maior e já tá vindo outra maior. E às vezes você não entende o motivo disso, né? Mas é o quê? O inimigo vai ficando furioso. E o trabalho dele é o quê? É colocar lutas, colocar adversidade, colocar problemas, colocar situações para que você se afaste do Senhor, para que você negligencie a sua fé, para que você tape a sua esperança e para que você pare de servir ao Senhor.
para que você se afaste da presença do Senhor. Porque quando nós estamos perto da presença do Senhor, quando nós buscamos o Senhor face a face, o seu Espírito está conosco, o Espírito Santo está conosco. E quando o Espírito Santo está conosco, nós estamos firmados na rocha. Então, nós sabemos que podemos passar por muitas coisas, mas nós vamos ficar firmes na rocha. E o inimigo não quer isso, o inimigo quer que façamos a nossa casa em cima de uma areia, para que qualquer vento que venha, a nossa casa seja derrubada, a nossa casa seja destruída. E não foi diferente na vida de Jó. Então o inimigo viu que Jó estava forte ainda, que Jó continuava glorificando ao Senhor, mesmo machucado, mesmo com a sua dor, porque não foi fácil. Ele sentiu dor, ele chorou, ele sentiu angústia, ele sentiu isso tudo, mas ele continuou adorando ao Senhor. Porque ele adorava o Senhor não pelo que Deus tinha feito por ele, ou o que Deus podia fazer. Ele adorava o Senhor pelo simples fato de que ele amava a Deus sobre todas as coisas. E o inimigo continua, né? O inimigo continua, então o inimigo fala, mas Jó continua te servindo porque ele ainda tem saúde. Se tirar a saúde dele, tenho certeza que ele não te adorará mais. Então Jó veio a ficar com lepra, né? Que na época era uma doença terrível, a pessoa ficava exclusa da sociedade, era uma pessoa impura, né? E então Jó tem lepra. Jó tem lepra e ele continua fazendo o quê? Ele continua adorando ao Senhor. Perdeu a riqueza, perdeu sua família, perdeu sua saúde e mesmo assim ele continua adorando ao Senhor. Então o inimigo mais uma vez se levanta e fala, não, eu tenho que fazer algo para tentar destruir a comunhão de Jó com Deus. Eu tenho que afastar, eu tenho que criar um abismo para que eu possa entrar. O inimigo das nossas almas, ele não é como Jesus. Jesus é aquele que bate a porta para entrar e mudar a nossa vida. O inimigo de nossas vidas não. Se ele achar uma brecha, ele entra. Fran, como que a gente não deixa essa brecha abrir? Buscando ao Senhor de todo o nosso coração. É lendo, é meditando, é orando, é pedindo ao Senhor incessantemente e tentar ser parecido com Jesus, fazer como Jesus faria, enfrentar as coisas que acontecem na nossa vida como Jesus enfrentaria, lutando firmes em fé. Por quê? Se a gente der uma brechinha, o inimigo vem e faz a arruaça, né? Como se diz. Mas voltando para a história de Jó, então Jó fica com lepra. E o inimigo não contente vai até Deus de novo e diz, mas Jó ainda consegue te servir porque ele tem amigos, né? Porque ele ainda tem amigos, ele não tem a saúde, ele perdeu o dinheiro, mas ele ainda tem amigos, ele tem ainda pessoas para ficar junto com ele. E aí o que acontece? Os amigos de Jó o abandonam. Então Jó fica sozinho. E aí o inimigo ele é tão astuto que ao ver que Jó havia perdido tudo e mesmo assim Jó continuava adorando ao Senhor, ele usa a própria esposa de Jó. A própria esposa de Jó fala com Jó, Jó, amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. Então Jó vira para aquela mulher e fala como uma louca mulher, porque eu sei que o meu Redentor vive. E Jó continua adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor. E quando nós vamos ver, né, lá na frente, Deus restitui Jó 7 vezes mais do que ele tinha. Então toda a sua riqueza, a sua saúde, a sua família é reconstruída pelo Senhor. Mas o que eu quero te dizer quando eu trouxe aqui a história de Jó é que não é porque nós escolhemos servir a Deus que nós estamos impedidas de passar por provações, de ser feridas, de nos machucarmos, de sermos atacadas, de sermos perseguidas, de sermos subjugadas, de passarmos privações, necessidades, seja ela em qual área da sua vida for. Nós não estamos impedidas de passar por isso. Quando nós vamos olhar na Bíblia, quando Jesus chama os discípulos e os discípulos começam a viver com Jesus, nós vamos ver a história de Tiaguinho, né? Como era chamado na Bíblia, tinha o Tiaguinho maior e o Tiago menor. E aí o Tiago menor era chamado por Tiaguinho por Deus. E Tiaguinho, ele tem um problema, né? Ele tem um problema na perna. E quando Jesus os manda pregar a palavra do Senhor, Jesus vai, né? Vai e vão curar, vão operar milagres em meu nome. Tiaguinho pergunta para Jesus, mas Senhor, como eu posso ir curar se nem eu mesmo fui curado? Então Jesus fala com ele que aí sim
ele iria mostrar o quanto ele amava Jesus e o quanto ele acreditava em Jesus, porque ele iria falar de um amor imenso, ele ia falar de um homem que podia fazer uma cura extraordinária e que mesmo ele sendo, né, com aquele problema e ele não foi curado, ele ainda continuava falando daquele amor. Tiaguinho andava com Jesus, ele poderia ser curado no mesmo instante, mas Jesus não quis fazer isso na vida de Tiaguinho. E mesmo assim, Tiaguinho continuou pregando a palavra do Senhor. Quando nós vamos ainda olhar na palavra do Senhor, quando nós olhamos para Paulo, apóstolo Paulo era um apóstolo que tinha um amor pela palavra do Senhor, era aquele que escreveu belas cartas às igrejas, é aquele que falava do imenso amor de Cristo. Mas foi um homem que a maioria das suas cartas, do seu amor, do seu evangelho, foi escrito dentro de uma prisão. E dentro da prisão ele ainda tinha um espinho na carne. Deus poderia tirar o espinho na carne de Paulo? Claro que poderia. Porém, não tirou. E mesmo assim, Paulo continuou pregando, continuou falando, continuou servindo, continuou adorando ao Senhor. Muitas das vezes, nós temos esse pensamento de que ao servir a Jesus, nós não deveríamos passar por isso. Nós não entendemos o porquê da provação, o porquê que é tão difícil. E às vezes a gente olha a vida do outro que às vezes está num caminho errado, às vezes está fazendo até coisas erradas, coisas que vão contra a Bíblia, né? Muitas pessoas aí que não têm caráter e às vezes a vida deles, vamos falar, vai de vento em polpa. E a sua, talvez, que tem caráter, que é trabalhador honesto, que está, né, seguindo os preceitos do Senhor, a sua vida não é tão magnífica quanto a daquela pessoa. E a gente fica achando, né, que Deus não está nos olhando, que a gente não deveria passar isso, mas na verdade não. Ser justo e ser servos do Senhor, isso não impossibilita de que nós passaremos por lutas. Só que tem uma diferença. Nós iremos passar por lutas acompanhado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Até a consumação dos dias, ele estaria conosco. Mas ele não disse que, olha, vem me servir, que aí acabou o problema, acabou tudo. Não. Na verdade, Jesus diz lá no seu evangelho que quem queria seguir a ele, toma a sua cruz e me siga. Qual o significado da cruz? Será que a cruz significa, né, coisas boas, facilidade? Não. A cruz significa peso. A cruz significa sofrimento. A cruz significa dificuldade. E ele fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo, negue-se às suas próprias vontades, negue-se aos seus próprios desejos, negue-se à sua carne. Né? Então não é uma caminhada fácil, porém nós temos que adorar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, independente do que temos, do que conseguimos, do que faremos, porque somente amar a Deus em todas as coisas. Jó nos ensina isso. Jó, ele nos ensina que acima de tudo que ele tinha aqui na terra, o valor dele estava em Deus. E nós temos que aprender isso também, né? Às vezes, quando nós enfrentamos uma grande dificuldade, nós às vezes até achamos que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está fazendo por nós, né? Mas Deus está. Deus sempre está olhando, Deus sempre está zelando por nós. Mas não do nosso jeito, não do jeito que a gente quer, não na hora que a gente quer. Jó poderia muito bem, no primeiro instante, quando ele perdeu toda a riqueza, ele poderia ter indagado a Deus. Ele poderia ter falado, mas por que, Senhor, tu permitiste isso na minha vida? Eu sou um homem justo, eu sou um homem que faço a tua vontade, eu sou um homem que anda segundo os teus preceitos. Por que o Senhor faz isso comigo? Porque muitas das vezes a gente faz isso para Deus e olha que nós não sofremos nem um pedacinho da unha de Jó. E mesmo assim, quando nós começamos a passar por adversidades, por problemas difíceis que vai aparecendo na nossa vida, a gente começa a colocar a culpa em Jesus, a gente começa a se afastar, a gente começa a ficar fraco. E na verdade não, na verdade a prova, a luta, o sofrimento, isso é para nos aproximar de Jesus, para a gente ver que sem Ele nós não podemos nada, que sem Ele nós não conseguimos nada. E ai de nós se não fosse a misericórdia dele. Então, quando nós somos provados, é porque nós estamos no caminho certo. É porque nós
negamos o mundo, é porque nós negamos a nossa carne, é porque nós negamos as coisas que talvez o inimigo se sinta à vontade em fazer com a vida de outras pessoas, e nós somos livres para não deixar o inimigo fazer isso em nossas vidas. Ontem eu fui à igreja, ontem eu fui ao estudo bíblico, e o que nós estudamos foi sobre o livre-arbítrio, que nós que somos livres. Fran, o que você quer dizer? Nós somos livres. Nós somos livres do mundo, nós somos livres do inimigo. Jesus pagou um preço por nós, e no momento que nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador na nossa vida, nós somos livres, nós não somos mais escravos do inimigo. O vício não nos domina mais. As coisas corruptas do mundo não nos influenciam mais. Porque nós sabemos fazer escolhas melhores para a nossa vida. Nós sabemos que se nós nos purificarmos, nós buscarmos a nossa santidade, nós buscarmos ficar perto do Pai, nós ficarmos, digamos, renunciando à nossa carne, nós sabemos que isso vai ser bom para nós, porque nós somos livres. Nós somos livres em Cristo Jesus. Mas isso não quer dizer que nós não vamos passar por tribulações e nem por sofrimentos aqui na terra. Nós vamos passar, mas é por isso que Jesus falou, mas tem de bom ânimo, eu estarei contigo. Mas no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Então Jó, ele teve o seu tormento. E não foi um dia, gente, não foi 2 dias, não foi 40 anos. 40 anos que Jó provou a sua fidelidade a Deus. E tem pessoas que às vezes, com uma lutinha tão pequena, já abandona a Deus, já abandona os caminhos do Senhor, já sai da igreja, já se afasta da presença do Senhor. E na verdade não é isso. Quando Deus te prova, quando Deus coloca uma dificuldade nas tuas mãos, é aí que você tem que se aproximar de Deus, é aí que você tem que ter sede de Deus, porque você sabe que se você não ficar perto do Senhor, se você não buscar Ele intencionalmente, o teu problema não vai se resolver, porque sozinho você não pode. Sozinho nós só somos pó. Quem nos gera vida é Deus. Então hoje eu quero te dizer que, independente do momento que você esteja enfrentando na tua vida, independente de como você iniciou esse ano de 2024, eu quero te dizer que o teu Redentor vive. E nós sabemos o plano que Ele tem para nós. Qual o plano que Deus tem para nós? O melhor. O melhor, Ele já mostrou o seu amor incondicional quando Ele deu o único filho dele para morrer a teu favor. O único que veio ao mundo e não pecou, foi colocado na cruz do Calvário, como muitos pecadores, por mim e por você. Então, Ele zela por nós, Ele nos ama. Nós sabemos os pensamentos que Deus tem de nós, Ele tem pensamentos bons. E nós sabemos que Ele está vivo, que o nosso Redentor vive todos os dias. Então, o que nós devemos fazer? Devemos fazer como Jó, continuar adorando ao Senhor. Tem um hino sobre Jó, você já deve ter ouvido falar. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Então nós não devemos adorar pelo que Deus pode nos dar. Não. Só de nós estarmos na presença do Senhor, nós sabemos que Ele vai cuidar de nós e que nós não precisamos nos preocupar com o amanhã. E mesmo que nós passamos por dificuldades, por privação de coisas, não conseguimos alcançar as coisas que nós queremos no nosso tempo, nós temos que saber que nós temos que adorar Ele na beleza da santidade, em todos os momentos e acima de tudo. Buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas nos serão acrescentadas. Jó buscou a presença do Senhor, Jó continuou firme em adoração. E se fosse acrescentado para ele a saúde, se fosse acrescentado os filhos, se fosse acrescentado o dinheiro, era lucro, mas se não fosse também, era lucro para ele. Jó fala, né, que do pó eu vim, do pó eu voltarei. Se Deus quiser me tirar, amém. Se Deus quiser me dar de novo, amém. Jó tinha essa convicção e nós temos que aprender com Jó. Nós temos que aprender com Jó que se tiver boas coisas, amém. Mas se não tiver, amém também. Vamos continuar orando, vamos continuar buscando que Deus vai fazer nas nossas vidas. Nós somos livres para adorar aquele que nos chamou. Então, não perca seu tempo murmurando, não perca seu tempo reclamando, não perca seu tempo questionando a Deus, não.
Aproveite cada instante para adorá-lo, para clamá-lo. Isso não significa que você não tem que expor a sua dor e a sua angústia para o Senhor. Não, você tem. Você tem que entrar para teu quarto, fechar a tua porta, falar com Ele no oculto e expor tudo que você está sentindo. Porque é só Ele que cura feridas e é só Ele que te ouve sem te julgar. É aquele que te ouve e te abraça, te dá amor, te dá carinho. Davi escreveu salmos de angústias profundas que ele estava sentindo em momentos difíceis da sua vida. Mas em todo salmo que ele falou da tristeza dele, ele falava: Deus continua me guardando. Pai, não esquece de mim. Pai, olha para mim. Pai, eu estou aqui, Pai. Nós podemos falar isso com Deus, nós podemos expor para Ele tudo que nós sentimos. Porém, continuando a adorar o nome do Senhor, acima de tudo. Acima da luta, acima da dor, acima da angústia, acima da perseguição, acima da afronta, acima da solidão, acima de tudo nós temos que continuar adorando ao Senhor, porque o nosso Redentor vive e a vitória é certa. Jó teve a sua vida restituída, Jó teve os seus bens restituídos, a família restituída, a sua saúde restituída, tudo no tempo certo do Senhor. Aprove o Senhor abençoar Jó, porque ele viu que Jó era justo, fiel e que Jó o amava. E Deus, ele merece o teu amor incondicional, assim como ele tem para você. Então que hoje, nesse devocional, nós possamos aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Tá bom? Fique com essa palavra no teu coração. Se você sabe de alguém que talvez está precisando de uma palavra, envie esse vídeo, compartilhe esse vídeo. A palavra do Senhor, ela tem que ser compartilhada. O ID do Senhor tem que ser feito para que mais vidas sejam alcançadas pelo Espírito Santo, né? E que nós possamos hoje descansar naquele que nos chamou, descansar naquele que morreu na cruz por nos salvar. Com um amor tão grande, nós temos que descansar nele. Então que hoje, minha amada, você possa descansar no Senhor. Você possa descansar no Senhor, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Obrigada pela companhia. Deixa aqui nos comentários o que você achou do devocional de hoje e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima, gente. Tchau!